Pessoal, vamos começar então a análise dos crimes praticados por particular contra a administração pública em geral, a começar pelo delito de usurpação de função pública, que se encontra descrito no artigo 328 do nosso Código Penal. E aqui eu já faço uma ressalva no sentido de que nós iniciaremos cada aula ou melhor, cada tipo penal, com a abordagem do artigo respectivo lá no Código Penal, uma vez que essa análise do artigo do dispositivo de lei, embora não seja de bom grado para muitos, ela é imprescindível para que a gente possa ter adequada compreensão da matéria, tá ok? Inclusive, em grande parte das questões de prova, é justamente o tipo penal que é exigido. Então, feita essa ressalva, vamos começar. O delito de usurpação de função pública consiste em usurpar o exercício de função pública. Usurpar é exercer indevidamente, dar início a uma atividade de forma indevida. E aí nós temos também lá no parágrafo único uma forma qualificada do delito, caso o sujeito ativo ele consiga auferir qualquer espécie de vantagem. Vejam que aqui o bem jurídico tutelado pelo legislador é principalmente o regular funcionamento das atividades administrativas, que estariam correndo risco em decorrência desse exercício indevido por um terceiro de uma função pública. Vejam que, a partir das penas combinadas no caput, nós temos como possíveis tanto a transação penal quanto a suspensão condicional do processo. Porém, lá no parágrafo único, na forma qualificada do delito, seria cabível apenas o acordo de não persecução penal, ok? O sujeito ativo aqui vai ser aquele particular que desempenha indevidamente uma função pública, ou mesmo um funcionário público quando exerça abusivamente função estranha à sua. Então, se o funcionário público estiver exercendo a sua própria função, ainda que usurpando os limites a ela previstos, nós não estaremos diante de usurpação de função pública. O funcionário público, ele pode sim ser sujeito ativo do delito, porém ele tem que estar exercendo de forma indevida uma função que seja estranha à função a qual ele de fato tem competência, certo? Vejam então que a conduta é usurpar esse exercício indevido de uma função pública e, necessariamente, nós teremos que ter a execução de atos inerentes àquele ofício que foi arbitrariamente ocupado pelo terceiro, tá ok? Então, para a caracterização do delito, é indispensável que haja efetivamente a prática de algum ato. E aí aqui vejam que basta um único ato para que reste caracterizado o delito. Porém, não estaremos diante de uma conduta típica caso o sujeito ativo não tenha praticado de fato. Ele pode até estar agindo como funcionário público, estar agindo como alguém que exerce a função pública, porém, se ele não praticar efetivamente um ato que seja inerente àquela função, nós estaremos diante de uma figura atípica. E aqui eu trouxe o caso do detetive particular. Uma vez que antes da Lei 13.432 de 2007, a doutrina divergia, né? Havia diversas discussões doutrinárias no sentido de, será que o detetive particular, que de alguma forma interfira, auxilie em investigações criminais, estaria usurpando indevidamente o exercício de uma função pública, ou será que ele não? Ele pode sim auxiliar em investigações criminais. E aí a lei veio e definiu qual é a atividade do detetive particular, dizendo que basicamente seria o planejamento e execução, coleta de dados, informações de maneira habitual, com todo o conhecimento técnico, porém restrita a informações de natureza não criminal. Vejam então que a lei direcionou essa atuação do detetive particular quanto a atividades de natureza extrapenal.
Além disso, a lei possibilitou que ele colabore com investigação policial em curso, desde que isso seja expressamente autorizado por um contrato e também tem que ser aceito pelo delegado de polícia. Então, fora dessas hipóteses, ou seja, se não houver uma autorização expressa em contrato e se não tiver ouvido também uma aceitação pelo delegado de polícia, caso o detetive particular interfira em investigações de natureza criminal, ele estará, sim, usurpando o exercício de função pública, de modo que, caso preenchidos os outros requisitos relativos a esse tipo penal, ele poderá estar incorrendo no crime previsto no artigo 328 do Código Penal. E continuando, então, no que diz respeito ao delito que nós estamos estudando, apenas são puníveis as condutas a título doloso. Não há qualquer previsão quanto a eventual tipo culposo, portanto, apenas condutas dolosas caracterizam esse delito. No que diz respeito à consumação, ela vai se dar com a efetiva prática de pelo menos um ato inerente ao ofício indevidamente desempenhado, conforme eu mencionei anteriormente. Vejam, portanto, que não é necessária a reiteração delitiva, basta um único ato, sendo que é perfeitamente possível a tentativa caso o sujeito ativo não consiga, de fato, completar o exercício deste ato que ele pretendia por motivos alheios à sua vontade. E aqui, também só para ficar mais sistematizado, eu menciono novamente que nós temos a forma qualificada do delito, né? Quando o agente ele consegue, de fato, obter uma vantagem a partir dessa usurpação de função pública, sendo que, se nós tivermos também um terceiro que seja beneficiado com essa vantagem, que receba essa vantagem, ele estará concorrendo para a usurpação, de modo que responderá como partícipe do crime. E por fim, pessoal, precisamos lembrar que o Código de Processo Militar ele possui previsão específica para as hipóteses de usurpação de função pública perante a administração militar, no que diz respeito, portanto, a um contexto militar tal qual descrito no Código de Processo Militar, e aí, então, nós não aplicaremos o delito do Código Penal. Certo? Então, assim, a gente encerra esse primeiro delito e, na sequência, a gente dá continuidade.